Olá, pessoal, bem-vindos, obrigada pela presença. E hoje nós temos aqui no nosso texto a cura e integridade, início do capítulo 5, e ele nós vamos nos ater hoje à introdução. Ela aparentemente é mais curta, mas ela, aliás, como todo o texto, todo o conteúdo, mas esse aqui também, ele, se for visto verdadeiramente, é extremamente útil para o nosso perdão, por isso que eu acho que vou mais falar do que ler, porque hoje até tem pouco para ler, e por isso que também já convidei, antes da gravação, o pessoal que está aqui presente, para se sentirem bem à vontade de comentarem também, tanto durante a apresentação ou no final, para trazerem suas experiências para a prática do que nós vamos ver hoje. E eu tenho feito quase que como uma formalidade, porque a mentalidade com que venho aqui, e acredito dos que venham aqui, já seja pela mentalidade da cura do Espírito Santo, mas dentro da forma ainda é útil quando nós nos determinamos aquilo ao professor que queremos seguir nesse estudo, e por isso convido vocês a nós fazermos a nossa preparação, a nossa entrega da nossa mentalidade nesse momento ao Espírito Santo, que é quando nós damos um passo ao lado e permitimos que Ele traga os seus pensamentos para isso que temos para hoje nessa lição. E assim colocar, então, de fato, o Espírito Santo no comando, que é a nossa própria vontade de sermos ou estarmos na mentalidade certa. Nós estamos equivocados quando estamos na mentalidade errada. Então, por essa nossa vontade de detectarmos o que é a causa de nós, quando estamos na mentalidade errada, o que isso traz a nós, para podermos realmente estar cientes de mudarmos o propósito para a cura. Então, nós temos aqui esse capítulo 5, cura e integridade, e nós vamos ter hoje, então, essa introdução. E ela começa dizendo que curar é fazer feliz. Se nós prestarmos bem atenção, isso aqui eu li ontem e pensei, puxa vida, não que já não tenha lido diversas vezes, mas curar é fazer feliz, é, na verdade, toda a metafísica do curso, porque nós, como extensão de Deus, amor e felicidade são sinônimos. Não tem como filho de Deus não ser feliz, porque Deus desconhece algo que não seja feliz, porque Ele criou ao espírito que suscita felicidade na mente de Deus e do filho. O filho foi criado para ser feliz. Então, como que isso pode, de alguma maneira, não ser entendido aqui, ou como que pode ter sido invertido, já que todos os pensamentos da mentalidade certa, quando deu-se o pensamento da separação, ele passou a ser usado de maneira invertida para o ego. Então, curar é fazer feliz, o ego até concorda, mas ele não sabe o que é cura e o ego não sabe o que é ser feliz. Então, a cura, eu creio que o ego até, embora que ele invirta
trazendo ela para o campo físico, muitas vezes, e psicológico, ignorando a mente, mas mais grave que isso, o ego nos ludibria com o que é que nos faz felizes. O ego, ele, se nós percebermos, e esse é o convite aqui nessa frase, nessa colocação de Jesus, olhar de volta para o nosso pensamento e perceber a nós mesmos, sermos muito honestos com o que nós pensamos que seja alegria para nós. Quando nós colocamos o conceito do que nos vai fazer felizes e muitas vezes não percebemos que da alegria que o Espírito Santo nos oferece e ouvimos ao ego nos ensinando sobre felicidade. O ego nos ensinando que feliz é algo que seja para o ser individual, por exemplo, que para ser feliz eu preciso estar sem problemas ou sem questionamentos, ou uma situação financeira estável, ou com uma família estável, ou estar numa situação de euforia, enfim, as coisas que o mundo coloca como felicidade. Então, quando ele diz curar é fazer feliz, o ego rapidamente concorda com essa frase também, se nós não nos atentarmos a isso, mas tentando julgar o seu conceito do que é ser feliz. E nós já sabemos pela metafísica do curso, porque isso aqui é toda a metafísica, que a felicidade, sendo ela um atributo de Deus, sendo ela uma consequência do estado da totalidade, a felicidade, ela é o nosso estado natural. A felicidade, ou ser feliz, só é possível quando nós voltarmos a reconhecer a ela. A felicidade, ela é como a vida, como o amor. Ele, aliás, não há diferença entre curar, entre ser feliz, entre viver, entre ser o amor, desde que a nossa mentalidade saiba realmente associar a esse pensamento, ou pensar pela mentalidade que faz feliz, que é a mentalidade do Espírito Santo. Jesus até continua aqui dizendo: eu te disse para pensar em quantas oportunidades tens tido para alegrar-te e quantas tens recusado. Ou seja, cada vez que algo nos incomoda ou nos perturba, ou seja uma coisa grande, ou seja um leve desconforto, é uma oportunidade de ser feliz, porque é uma oportunidade de cura. Então, quantas vezes, e eu falo no nós, mas estou pensando para mim mesmo, como digo, como eu falei ainda antes da gravação, todas as lições compartilhadas, elas são primeiramente, como canal para passar isso, são primeiramente para mim mesma, e por isso que estou aqui, estou falando a mais, sem pressa, para darmos tempo a nós mesmos de cada um pensar em si, em quantas oportunidades por dia, quantos pensamentos por dia nós temos oportunidade de ser feliz. E como de ser feliz, então, é curar, e curar vem com o perdão. Então, quantas oportunidades nós temos de perdoar, e perdoar é olhar a mesma situação agora pelo Espírito Santo. Porque todas as questões que vêm para nós, ou tudo que foi feito no mundo projetado, foi projetado pelo ego. Isso é fato. Então, o Espírito Santo não fez esse mundo. Quem fez o mundo foi o ego. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele dá um novo propósito, e isso é o perdão. Então, quantas oportunidades a cada vez que nós sentirmos uma falta ou um desconforto, ou não nos sentirmos íntegros, é uma oportunidade de aceitar a verdadeira unicidade. Nádia, por favor, pode.
Só abrir o microfone. Essas oportunidades que a gente perde, para a nossa prática, seria bom, são as vezes que a gente quer ter razão. Então, quando a gente se acha dono da razão, a gente está perdendo a oportunidade de ser feliz. Pode ser assim, Ing? Sim, cada vez que quer estar certo, porque por que que você está certa, Nádia? Porque ter a razão é individual, da forma como você se referiu, né? E ter a razão é olhar para o mundo, julgá-lo, julgar-se separado daquela questão, e aí querer estar certo, querer ter a razão. Sim, essa é uma perfeita oportunidade de largar não só o mundo, mas o próprio conceito de que eu sou a parte do mundo. Então, a questão não é o que eu estou julgando, mas com que mentalidade estou olhando. O que eu quis dizer é que exatamente isso. Toda vez, se eu quero estar com a razão, eu não estou na mentalidade certa. Perfeito, isso. Então, e não estando na mentalidade certa, o que nós perdemos? Uma oportunidade de ser feliz. É isso que o texto está nos dizendo. Então, quantas oportunidades de ser feliz nós perdemos justamente por uma teimosia nossa, ou então uma relutância, às vezes uma defesa de um autoconceito. Então, perceber-se disso em primeiro lugar. A mudança começa com perceber isso. E, continuando aqui, isso é o mesmo que dizer que tens te recusado a curar-te. Então, recusar a alegria, recusar, como a Nádia disse, de ver com outra mentalidade, de querer continuar estando certo e não aceitar a nossa verdadeira mentalidade, que é feliz, que é a mentalidade do Espírito Santo, que é a mentalidade da unicidade. Isso é nos recusar a aceitar a cura. Então, quando nós podemos, às vezes, no conceito, no autoconceito de um ser separado, acreditar que nós queremos a cura, e muitas vezes esse querer a cura é querer melhorar um ser separado, é querer melhorar aquilo que eu acredito que eu sou, quando eu estou identificado com o ser separado. Então, a cura, então, então, quando nós não praticamos de mudar a mentalidade para essa unicidade que nós somos, nós estamos, de fato, recusando a cura, recusando a nós mesmos de nos curarmos. A luz que te pertence é a luz da alegria. Então, isso é outro fato que realmente nós fomos criados por Deus para sermos felizes. Nós somos a extensão de Deus, que é um espírito de amor, e amor e alegria são sinônimos, então a nós pertence a alegria. A radiância não está associada com o pesar. Então, de fato, é impossível, dentro de um conceito separado, sentir a alegria. É impossível, dentro do pesar, dentro da escuridão, sentir ou buscar a alegria. É inútil. Então, todas as tentativas do ego de buscar a alegria, ele no máximo ele encontra uma euforia, ele encontra situações que aparentemente são mais agradáveis que outras, mas a verdadeira alegria, aquela que suscita a paz de espírito, aquela que pode e é estendida a toda a filiação, e todos são unos nela, ela só vem dentro da mentalidade certa. Então, essa radiância, ela só vem da mentalidade do Cristo, do ser que Deus criou. Então, o ser separado, ele fugiu, ele não sabe, mas ele fugiu da sua essência de ser feliz. E é inútil nós procurarmos ser felizes fora dessa essência. Então, nós podemos até, como
como egos, ou como dentro do mundo da escuridão, melhorar um pouco o status nosso de ânimo, mas isso não traz a alegria de volta à nossa consciência. A única forma de nós voltarmos a estar cientes da alegria é mudarmos para a mentalidade que é feliz, ou seja, a cura da mente. A alegria suscita uma disposição integrada da vontade para compartilhá-la e promove o impulso natural da mente para responder como uma só. Então, vejam como, mais uma vez, a descrição de alegria, ela aponta para a unicidade, porque a verdadeira alegria, ela é compartilhada. Como que ela é compartilhada? Não é do jeito do ego que eu tenho que sair falando quanto eu sou feliz. Isso ainda é preencher uma falta. Mas o estado de espírito feliz é aquele que está ciente da sua unicidade com tudo o que é real, com todas as mentes, que transcende o conceito do ego, que transcende o conceito do ser físico, que olha para, ele ainda vê o ser físico, mas sabe que a realidade por detrás disso ainda é a realidade de Deus. Deus ainda é a única fonte de vida, não há outra fonte de vida. Então, entregar-se a isso, ou estar ciente disso, a, a alegria que vem de voltar o pensamento para a mentalidade certa, ela simplesmente, ela integra isso, ela traz isso para o ser, e o ser tem vontade de o compartilhar. Aqueles que tentam curar sem ser totalmente alegres suscitam simultaneamente diferentes tipos de respostas, privando assim os outros da alegria de responder com todo o coração. Então, aqueles que tentam curar ou que tentam fazer feliz sem ter a mente totalmente curada, ou seja, dar uma alegria fracionada dentro do ego para outro ser, eles privam essa alegria da sua verdadeira qualidade, que é de suscitar, como diz aqui, de trazer ou de buscar a alegria no outro também, de lembrar ao irmão o quanto ele também é espírito, o quanto ele também é feliz. Então, só uma resposta que venha da mentalidade curada é que alcança o irmão na mentalidade curada. Aquelas mentalidades não totalmente curadas que tentam curar, elas, por serem limitadas, então, elas ainda colocam limites naquilo que os outros vão responder. Por quê? Porque foi oferecido não completo. O que é oferecido limitado traz uma resposta do limitado. Então, a alegria, ela só existe na unicidade, ela não pode ser dada limitada. Por isso, isso já diferencia também ao que o ego chama de alegria. Por isso que o que o ego chama de alegria é muito concreto e muito específico em cima de situações. As alegrias do ego, quase todas elas, dependem de alguma condição externa ou de uma condição mental própria, individual, que atenda a esse estado. Ela não é uma completa abstração da mente, como nós vimos na aula passada, que a nossa mente era totalmente abstrata. Então, só na mentalidade do Espírito Santo é que nós vamos evocar a alegria nos nossos irmãos. Então, se nós temos um caso específico que queremos perdoar, que queremos curar, ou seja, queremos tornar também feliz ao irmão, nós precisamos olhar primeiro para nós, para vermos se nós estamos na mentalidade curada, na mentalidade feliz. E se não estivermos, isso sempre é passível de ser cambiado, de ser trocado. Nós, como observadores e como tomadores de decisão, temos todas as condições ainda de decidir
de ver através do Espírito Santo, entregar para Ele que decida por nós, porque sabemos que assim nós estamos escolhendo verdadeiramente, nós estamos a favor dos nossos verdadeiros interesses. No 2, para ser de todo o coração, tens que ser feliz. Então, vejam como uma coisa puxa a outra. Para ser íntegro, para não ter ambiguidade, para não ter sentimentos contraditórios, para não, por um lado, querer algo e por outro lado, ainda ter recusa disso, para ser totalmente íntegro, nós temos que ser felizes. E a felicidade, de novo, onde é que está a felicidade? Na totalidade da consciência do ser. Não tem como ser feliz e algo estar nos faltando. Até no mundo do ego, não é por isso que nós muitas vezes experienciamos, ou a cada vez que não experienciamos alegria, porque algo está nos faltando. Então, assim também é na mente certa. Quando algo nos falta, nós não vamos ser felizes. E o que nos falta na nossa consciência individual? Saber que nós só somos íntegros quando aceitamos a nossa unicidade na mente com o irmão. Se eu sou separada do irmão, eu não sou íntegra. Se eu não sou íntegra, eu não posso ser feliz. Eu não vou ser, eu não atinjo esse estado de alegria, como ele diz aqui, porque daí eu não sou de todo o coração, eu sou uma parcialidade. E a parcialidade é separação. E a separação resulta em falta. Então, vejam o quanto novamente, é impossível evocar a alegria dentro do sonho aqui, sem mudar a mentalidade para a mentalidade certa do Espírito Santo, porque ele é a mentalidade da alegria. Então, tentar ser feliz por conta própria, ou querer estar certo, como foi dito há pouco, isso é só uma tentativa de nós nos autodeclararmos separados. E essa autodeclaração, ela cobra o seu preço. E o seu preço é estar em falta, e a falta, então, sempre traz ausência de alegria. Se medo e amor não podem coexistir, se é impossível estar totalmente amedrontado e permanecer vivo, o único estado possível de forma total é o do amor. Medo e amor não podem existir porque um nega o outro. O amor, ele só existe em totalidade, então o medo não pode entrar no amor, porque o amor conhece a si e não conhece o que não existe, só conhece o que existe. E tudo que existe é o amor, porque Deus criou tudo que existe. Já o medo, se ele é experienciado, é porque ele negou o amor. E na negação do amor, o amor não pode ser visto. Então, ambos não podem coexistir. Só que o estado do medo, ele é impossível, como ele diz aqui, estar totalmente amedrontado. É impossível estar só no medo, porque a mentalidade que acredita que está no medo, ela ainda é, por detrás daquele estado que ela acredita que é, a realidade dela é ainda a extensão de Deus, que é o único Criador. Então, é impossível, porque o ego não é criador, o ego é uma crença. Então, só Deus Pai é criador. Então, o medo é impossível estar 100% só no medo, porque para tal teria que ter um criador do medo. E não existem duas fontes criadoras. Então, o que não se aplica ao amor, porque o amor, sim, ele é também da mentalidade que Deus criou, e ele é a mentalidade de Deus. Então, o único estado puro possível é o amor. No medo, é possível experienciar o maior dos medos, mas é impossível ser totalmente medo, perder a mentalidade do amor. Podemos não estar cientes dela, mas ela ainda está ali, disponível para ser acessada ou escolhida a qualquer momento, e ela virá
tão rapidamente quanto o menor dos pensamentos de disponibilidade nossa de mudança chegar à mente, ou quanto nós permitirmos que venha a nós essa consciência, porque ela já está disponível. E esse fato é libertador. O fato de que é impossível estar totalmente no medo, porque isso também significa que nós não perdemos a Deus, nós não perdemos o paraíso, nós perdemos a consciência de estar no paraíso quando não nos lembramos do nosso ser do Cristo, mas não perdemos o paraíso. Então, é isso que a mensagem de Jesus, que o Evangelho de Jesus, que a metafísica de Jesus está a nos ensinar o quanto isso está disponível para nós. Seguindo aqui, não há diferença entre amor e alegria, como nós já vimos, porque a alegria é o resultado natural do amor. O amor não existe sem fruto. O amor não existe sem se estender. E o que o amor causa, ou essa extensão, que é a criação no céu, causa na nossa mente é alegria. É impossível causar um outro sentimento. Assim como também é impossível ao ego causar o sentimento de alegria. O ego, ele suscita, ele pode causar, então, um aparente bem-estar, ou uma situação na qual me sinto melhor. Então, ou então um estado de euforia, ou um estado de grandiosidade, onde eu acho que porque eu estou me vangloriando de ser a mais, então eu estou feliz. Então, vejam novamente como o ego nem tem condições de nos ensinar o que é felicidade. Então, só nós, como tomadores de decisão, nós podemos acessar a verdadeira felicidade. E aqui, a alegria, nós também podemos relacionar ou dizer que é sinônimo da paz, porque a alegria verdadeira, além do estado de graça, que provoca na nossa mente esse estado de graça que não tem nenhuma oposição, esse estado, ele também, ele sendo da alegria, ele é a paz, sem que precisamos nomear a própria paz, porque não se dá nem conta de estar em paz. Então, isso é tão contrário ao ego, como ele diz aqui, que é impossível eles coexistirem. Ou estamos cientes de um estado ou de outro. E por isso também não há diferença entre amor e alegria. Assim sendo, o único estado que é totalmente possível é o de total alegria. Graças a Deus, que a única coisa realmente possível é ser feliz. É impossível ser só medo, só amedrontado, porque aí nós teríamos que ter nos separado da fonte criadora, e sem a fonte criadora nós não existimos. Então vejam o quanto isso é uma garantia, porque o ego fica, como o ego tem um conceito de alegria que ele tenta trazer dentro do conceito dele mesmo, sem ele sair de cena para nós sermos felizes, o ego quer usurpar para si essa alegria, então o ego fica nos dizendo que nós devemos ser felizes dentro dele, buscar a alegria dentro dele. E ainda bem que é impossível estar totalmente sem alegria. Então, de fato, nós podemos ser felizes aqui, desde que, como tomadores de decisão, escolhemos ao Espírito Santo a mentalidade certa. O que significa que nós vamos ser perdoadores às coisas do ego. É isso que traz o perdão. E a forma do perdão se manifestar também é pura alegria, porque ela traz milagres para a nossa vida. Por isso que nós somos conclamados a sermos professores de Deus, a sermos trabalhadores de milagres. Isso significa estar atento aos nossos próprios pensamentos e trazer o que nos perturba para o perdão. Curar ou alegrar é, portanto, o mesmo que integrar e unificar. Veja, então, curar
é tornar íntegro, é sair da mentalidade de que estou à parte, de que eu sou um ser separado, e elevar-se em mente para a unicidade. E alegrar, então, é unificar, é voltar a estar ciente do espírito que Deus criou. E Deus criou o seu espírito, dando ele em totalidade a todas as mentes. Então, estar ciente disso, olhar através dessa mentalidade para o irmão, e não como um ser separado, que é o próprio autoconceito de acreditar na culpa, de acreditar na separação, é que nos faria e nos faz olhar para o irmão um, como um ser separado. Então, curar e alegrar são sinônimos. E alegrar, integrar e unificar também. Por isso é indiferente a que parte ou através da filiação. Por isso é indiferente a que parte ou através de que parte da filiação é oferecida a cura. É indiferente se nós oferecermos a cura a um irmão, a uma situação, a um caso específico que estamos percebendo a nossa própria mentalidade em culpa. Então, e se é a nossa parte no irmão, é indiferente, porque no momento que tomamos consciência que estávamos equivocados por acreditar na separação e aceitarmos a unicidade, aceitarmos os pensamentos da mente certa, aceitarmos ao espírito, nós estamos automaticamente acessando ao espírito em todos, em tudo, em todos os seres vivos. Por isso que não importa através de que pensamento ou de que ato ou ação que aconteceu, que vamos praticar o perdão. Ele sempre vai trazer como resultado, após nós entregarmos aquilo que nos acometeu ao Espírito Santo, a sua resposta, a sua cura, vai trazer de volta para nós esse efeito da consciência, da alegria, da totalidade. Todas as partes são beneficiadas e beneficiadas igualmente. Então, esta é outra lógica de nós nos voltarmos para a unicidade. Se a alegria é um estado de total unicidade, que é totalmente íntegra, se a alegria é uma condição que oferece a todos, não importa quem a está criando, ou qual pensamento que a criou, ela é igualmente oferecida a todos. Então, nós temos já a total alegria de todas as mentes que são felizes. Se não o sentimos, é porque ainda não estamos, então, não estamos ainda ligados com a mente certa. Então, a alegria, ela vai para todos ao mesmo tempo e fica disponível para todos porque ela é de todos. É impossível ser diferente pela característica da unicidade. Se a verdadeira alegria só existe na mentalidade una e ela só existe na unicidade, ela obviamente não depende de qual parte da filiação. Quem que vai ter um pensamento realmente feliz porque pensou com o Espírito Santo? Essa alegria foi criada e estendida para toda a filiação. Então, nós, na verdade, o ego poderia nos dizer que nós podemos ter poucas razões para sermos felizes. Mas imaginem só quanta alegria está disponível no reino total, tanto do reino do céu, quanto aqui dentro do sonho, porque aqui ainda há a mentalidade do sonhador que não separou totalmente de Deus, então há os reflexos da alegria do céu aqui. Então, quantos pensamentos felizes estão disponíveis a nós? Então, quanta escolha nós temos para sermos felizes, tanto através do perdão verdadeiro, quanto de acessarmos a mentalidade certa, de simplesmente
nos entregarmos nessa mentalidade, de simplesmente permitirmos a nossa mente estar ciente desse estado de graça, de ser feliz. A ausência de julgamento e de condenação nos traz a esses pensamentos também do Espírito Santo. É um meio de acessarmos a alegria. Tu estás sendo abençoado por qualquer pensamento benéfico de qualquer dos teus irmãos em qualquer lugar. Então, vejam o reforço disso. Então, quantos pensamentos, quantas bênçãos. Tem outro lugar que Jesus nos fala no curso, o depósito de bênçãos está repleto para nos abençoar, pensamentos disponíveis, basta nós acessarmos. E como que podemos acessar a isso? E aqui entra uma outra questão. E a verdadeira questão não é como que podemos acessar. A questão que nós devemos nos perguntar é por que eu gostaria de acessá-los? Ou por que ainda não os estou acessando quando me sinto em falta deles? Porque a resposta a isso determina se de eu aceitar a expiação, aceitar a cura, ou de permanecer procurando dentro da escuridão. Então, não é uma questão de como acessar aos pensamentos do Espírito Santo. É uma questão de se eu realmente decido aceitar os pensamentos do Espírito Santo, ou seja, estou disposto a largar o autoconceito de que eu estou certo, estou disposto a abrir mão de um autoconceito de que eu sei o que é melhor para mim, ou de que uma individualidade é um tesouro a ser conservado. Estou disposto a abrir isso. Então, vejam que como que isso vai chegar a nós, os pensamentos do Espírito Santo, isso é função do Espírito Santo. E nós não precisamos usurpar da função dele. A nossa única função é estarmos cientes se nós realmente estamos decidindo de estar na mentalidade da cura, de realmente querermos ser felizes, ou se por detrás da aparente busca da felicidade, porque todos buscam a felicidade, mesmo aqui no equívoco, mesmo dentro do erro aqui. As maiores barbáries são cometidas porque aparentemente quem a está cometendo, ele quer ser feliz para ele é mais feliz, ele acredita que isso trará felicidade se ele executar isso ou se ele descarregar a sua raiva, a sua situação em cima do irmão. Então, dar-se conta de que se nós realmente queremos ser felizes, porque e o que é esse conceito de felicidade para nós? Porque feliz todos querem ser, mas nós, como aprendizes, e a metafísica do curso está nos ensinando isso, o que é realmente felicidade? Porque nós, quando estamos dentro do pensamento do ego, nós estamos equivocados em relação àquilo que nos faz felizes. Como Jesus também compara no texto, ele nos chama como uma criancinha da qual é retirada uma faca que ela insiste que ela quer brincar com ela, mesmo nós sabendo que ela vai fazer uma birra, vai berrar e vai se atirar no chão porque está contrariada quando nós atiramos, mas nós precisamos tirar essa faca dela ou ela iria se ferir. Então, o autoconceito de felicidade que o ego nos oferece é uma faca que fere o nosso ser. É uma faca com que nós, e por isso que Jesus repetidamente nos chama de criancinhas de Deus, porque nós somos ainda como criancinhas quando acreditamos que o ego, ele vai nos trazer a felicidade. A busca de felicidade todos nós temos. Isso é nato de cada ser, mas estar ciente do que realmente nos torna felizes, isso não é nato, porque o próprio pensamento da separação confundiu a nossa mente.
O medo confundiu a nossa mente. Quando veio o pensamento de separação, bateu a culpa e o medo da prestação de contas para com Deus. E dentro do medo, o medo, ele nos cega. O medo, ele torna impossível que nós possamos ver para dentro de nós mesmos de forma correta. Então, o medo, ele faz com que nós busquemos soluções distorcidas. Jesus também compara o medo com um espelho escuro, ou um espelho distorcido, que não mostra a imagem real. Então, o medo, ele dentro do medo, nós podemos buscar isso que é muito real de nós. E nós, como filhos de Deus, fomos feitos para ter a vontade de sermos felizes. Deus nos criou para sermos felizes. Então, nós viemos a ser criados, a existir pela vontade de ser feliz, mas o medo distorce o que é ser feliz. E quando buscamos dentro do medo ainda o que é ser feliz, na verdade, nós nos ferimos, nós fazemos exatamente o contrário, nos afastamos da verdadeira felicidade. E isso é para isso que Jesus nos traz esse curso, para nós olharmos para dentro de nós mesmos, como observadores, como tomadores de decisão, no momento que nós vamos praticar no nosso eu silencioso ou secreto, junto com o Espírito Santo, trazer aquelas situações que nos perturbam para o perdão, para nós olharmos se realmente estamos alinhados àquilo que vai nos trazer a felicidade, ou se estamos nos ferindo com uma faca e chamando isso de felicidade. Então, é para isso que o curso nos trouxe aqui, para nós nos darmos conta disso, que a felicidade, sim, é um direito nosso, um direito de Deus, mas que antes de assumir essa felicidade, antes de voltarmos a estar cientes dela, nós precisamos corrigir em nós mesmos um conceito que se afastou da felicidade, que é o conceito de separação de Deus, um conceito que nos fere, que fere o nosso ser, um conceito de separação. E a expiação é justamente isso, é a volta do conceito da unicidade, é quando nós, como tomadores de decisão, aceitamos a premissa do Espírito Santo, que nós ainda somos tal como Deus nos criou, e a verdadeira felicidade, então, não está em ser separado, não está em nada separado, não está em preencher falta, porque antes de preencher falta, sim, a felicidade de Deus, por reflexo, preenche nossas faltas aqui no sonho, mas como reflexo, como efeito secundário, ela não nos deixa em falta. Mas se for buscar em primeiro lugar a felicidade para preencher falta, nós já estamos decretando que estamos na falta. E esse que é o ponto. É isso que o curso nos pede para nós nos atentarmos dentro de nós. Então, quem sou eu? É a essa pergunta que estamos respondendo o tempo todo. Se sou a unicidade do amor de Deus, se eu sou o Cristo, ou se eu sou esse conceito do qual a consciência individual está ciente. Então, dentro do sonho, nossa mente, nossa consciência pode não estar ainda ciente da totalidade das mentes, mas já podemos aceitar que a nossa realidade é essa, que apenas estamos sonhando com o sonho da separação. E o Espírito Santo está ao encargo de trazer essa consciência da totalidade de volta para nós, porque nós somos o doente a partir do momento que nós pensamos separação e viemos a nos identificar com esse pensamento, a nossa mente adoeceu. E como doente, a cura não é ela que traz, a cura foi providenciada pelo amor.
Então, o Espírito Santo é essa cura, e ele sabe como trazer essa cura para nós, desde que nós levemos a nossa mente e os nossos pensamentos para ele. Então, é preciso praticar essa honestidade de olhar para dentro de si, reconhecer as resistências à cura, ou reconhecer o autoconceito, que quer decretar, que sabe o que vai nos tornar felizes, e simplesmente confiar que o Espírito Santo sabe, ele sabe, e descansar nessa certeza. Isso basta. Então, voltando aqui, repetindo o trecho, tu estás sendo abençoado por qualquer pensamento benéfico de qualquer dos teus irmãos em qualquer lugar. Então, os pensamentos de cura são acrescentados ou são feitos a cada instante, e eles não mudam, e eles são atemporais e, portanto, sempre estão disponíveis. Por gratidão, deverias querer abençoá-los em retribuição. Isso não é uma obrigação, isso é um estado natural. A gratidão que dá no coração por receber bem, por receber a alegria, por receber a bênção, é retribuir a bênção, é querer estar no mesmo estado, porque isso aumenta a alegria também para o irmão. Não precisas conhecê-los individualmente, nem eles a ti, porque isso está acontecendo a nível de mente, não a um nível físico, não no nível do comportamento. Então, não precisamos conhecer ao estado de quem estamos recebendo um pensamento específico de alegria ou de perdão, que é sinônimo de alegria, e nem os outros precisam conhecer a nós para recebermos os nossos pensamentos de alegria e de perdão quando nós estamos na mentalidade certa. Toda a filiação, ou todos os aspectos do Filho de Deus, em todos os tempos. Isso vai para todas as direções, de passado, presente e futuro, para todas as dimensões, para todos os universos, está disponível para todos. Um pensamento de cura está disponível sempre, para todos, até que o último pensamento aceite para si a cura, e aí a cura não é mais necessária, e ela é simplesmente deixada para trás, porque a cura também é só um recurso temporário, um recurso do sonho dentro do sonho, porque no céu não há nada a curar. Mas enquanto a mentalidade não está ciente do seu estado do céu, há necessidade de cura. Seguindo, então, no 3, 4, a luz é tão forte que se irradia através da filiação e retorna os agradecimentos ao Pai por irradiar sobre ela, sobre a criação, né, a sua alegria. Então, os pensamentos de cura, os pensamentos de perdão, mesmo que seja de um pequeno transtorno, de um pequeno conflito que aparentemente a gente teve no instante passado, e ao invés de julgá-lo, simplesmente olhamos para ele de volta e vimos que não fomos totalmente felizes. E assim entregamos isso para ver novamente através da unicidade da mentalidade do Espírito Santo. Essa cura, ela traz uma luz tão forte que ela se irradia a toda a filiação, a todo a tudo que é, a tudo que existe, e retorna os agradecimentos ao Pai. Chega até Deus, porque está no Espírito Santo aqui no sonho. E o que o Espírito Santo aceita como verdadeiro, vê como verdadeiro, ele que também está na mente de Deus, automaticamente chega ao próprio Pai, ao próprio Deus, e Deus também agradece por essa alegria, por essa cura dada aqui. Então, os céus é grato por toda a cura. Então, a cura suscita alegria no próprio céu. Só as crianças santas de Deus são canais dignos da sua bela alegria, porque só elas são suficientemente belas para mantê-las por compartilhá-las. Então, só as crianças de Deus, o que isso significa?
Só quando nós estamos na nossa mentalidade certa é que nós somos dignos da alegria do céu, porque estar na mentalidade errada é insuficiente para um filho de Deus, é indigno, é pouco, é uma miséria. Então, a nossa realidade, ela não é pouca. Então, Jesus diz, nós não erramos por pensar que nós somos muito, por querer muito. Nós erramos porque nós queremos muito pouco. Quando nós queremos algo individualmente, quando queremos uma alegria individual, nós não estamos pedindo muito, nós estamos pedindo por uma miséria, porque a dádiva de Deus para nós é a totalidade da alegria do reino do céu, e não um pouquinho que a consciência individual pode conter. Então, o nosso problema não é pedir muito, é pedir pouco. Então, querer as alegrias do ego é pedir pouco. Por quê? Porque só a alegria total, só como ele diz aqui, as crianças santas de Deus são canais dignos dessa mentalidade. Então, só a nossa mente corrigida pode conter aquilo que é digno de nós, aquilo do que nós somos merecedores. E nós somos merecedores da totalidade da alegria do reino do céu, e não de uma pequena oferenda que Jesus descreve em outro lugar, dizendo que tem a duração de um instante para desaparecer. Qualquer alegria dentro do ego tem a duração de um instante, não vai perdurar. O próprio conceito de vida dentro de um corpo é uma duração de um instante. Basta nós pensarmos em termos de universo, do tempo que o universo existe, ou do espaço e tempo que o universo está. O que significa a nossa vida dentro dele? Apenas um instante, um nada. Então, querer uma alegria individual, fazer disso um tesouro, é um nada diante da alegria do estado de graça que o perdão nos oferece aqui no sonho, porque no céu nem o perdão não é mais necessário, porque o céu é a compartilhação do estado da mente de Deus e do Cristo por todos. Então, saber de toda alegria é o estado do céu, é o compartilhar. E querer menos que isso, querer a limitação, é querer a miséria, ou seja, é ferir-se. Então, vejam o quanto o ego não tem como nos oferecer um tesouro válido. O ego não tem como nos oferecer alegrias, ele no máximo, ele dá euforia, ou ele dá o que aparentemente é uma dádiva, como Jesus chama, da duração de um instante, porque logo ele toma de volta aquilo que ele nos dá. E aí, que alegria houve nisso que é tomado de volta, ou que alegria que pode ser verdadeira se ela não pode ser oferecida a toda a filiação. Seu próprio Pai, seu próprio Deus não pode se alegrar com essa alegria. Que alegria é essa? Então, não é alegria. Então, o conceito que o ego nos chama de alegria tá mais para aprisionamento do que alegria, porque assim de fato faz. As buscas da alegria do ego são buscas por aprisionamento, por manter a escravidão e não para ser livres. A liberdade está na completa abstração do nosso ser. A liberdade é em nós sermos unos a tudo que há, a não ter oposição, e não em se vivenciar num diminuto instante dentro de um autoconceito ou dentro de uma consciência individual. Então, por isso que curar é fazer feliz. E aqui no 3,6, é impossível para uma criança de Deus amar a seu próximo a não ser como a si mesma. Então, como a si mesma não tem assim significado de igual modo, e sim sendo a si mesmo,
como assim mesmo, de reconhecendo-se ser o mesmo ser. Então, uma criança de Deus, uma mentalidade curada, é impossível ela não se reconhecer nas demais mentalidades. Por isso que uma criança de Deus, ela ama o seu próximo, porque ela ainda está aqui no sonho, ela vê o próximo, mas ela ama ele no amor de Deus, porque ela vê a si mesma dentro do próximo. Por isso, a oração daquele que cura é que eu conheça esse irmão como conheço a mim mesmo. Então, que eu conheça esse irmão. Então, como que eu posso conhecer o irmão? Eu só posso conhecer o irmão se eu estiver na mentalidade dele. Como que eu vou conhecer aquilo que está fora de mim e que eu não vejo? Então, eu não posso conhecer um irmão separado de mim. O ego até pode me mostrar uma imagem, mas uma imagem de mim mesmo, mas esse espelho está deturpado, está sujo, está distorcido, não mostra a imagem real. Então, eu só posso conhecer o irmão a mim mesmo, como conheço a mim, se eu me vejo com a mentalidade curada do Espírito Santo. Então, mais uma vez, a cura e integridade é o mesmo que ser feliz. Então, a questão não é sobre o objetivo de ser feliz. O ego coloca o mesmo objetivo, mas a questão é o que é ser feliz. Isso que precisamos aprender em cima de cada situação. Estar certo, como foi dito há pouco aqui no exemplo trazido da Nádia, é, é ferir-se, não é ser feliz. E quando nós recuamos, damos um passo ao lado no autoconceito, quando nos percebemos dentro da vontade de estar certos, ou dentro da vontade de proteger uma individualidade, ou de separar, quando damos esse passo ao lado e permitimos que o Espírito Santo seja a luz que é o nosso ser, essa consciência vem imediatamente a nós. Nós só não a receberíamos imediatamente se não o entregássemos de fato, pelo menos por um instante santo. Então, por um instante, a nossa vontade tem que ser muito verdadeira. Por que que eu digo por um instante? Por que que ela não é ainda o tempo todo? Porque nós, como eu falei antes, somos ainda o paciente. Todos que ainda se identificam com uma crença de um ser individual é o paciente que está aqui para aprender a aceitar a cura. E Jesus já nos diz também que nós já não estamos mais totalmente loucos ou totalmente adormecidos, quando já, pelo menos, isso faz sentido para nós. E para efetivar, é só pela prática, é só permitindo que isso realmente venha a cada situação que nos atrasa, o que nos impede, o que causa um desconforto a nós. Quando aprendemos a largar isso ao Espírito Santo, aí nós estamos realmente permitindo ser felizes. Gente, nós tivemos aqui já o exemplo da Nádia, e eu estou realmente incentivando se alguém mais gostaria de compartilhar o que sentiu, então, dessa lição de Jesus, o que Jesus quis dizer, que seja em poucas palavras, numa linha. Nádia, por favor. Precisamos, então, estar atento a essa palavra que ele menciona aqui no texto, vontade, né? Precisamos estar atento a saber qual é a nossa vontade. É a mesma pergunta de quem é o tu, né? Qual é a nossa vontade? Quem é o tu que está escolhendo, né? É isso que eu senti de falar, Ning. Isso, e esse é o ponto, então, e ser muito honesto, né, Nádia, em não esconder essa vontade, porque não é
feio nós descobrirmos que estamos na vontade pelo ego, porque o mundo aqui foi feito pelo ego. Então, temos que descobrir essa vontade e saber também que mais forte que a vontade de ser separado pelo ego é a atração do amor, é a nossa vontade de sermos curados. Essa sempre é mais forte, desde que a gente permita que ela venha a nós. Obrigada, Nádia. Mais alguém gostaria de dizer, em poucas palavras aqui, o que achou assim do ponto alto, do que isso trouxe para si, ou de como que pode, qual é a ideia que pode usar para acessar a verdadeira alegria, ao invés de um transtorno, de algo onde venha a perdoar? A Larissa, por favor. Oi, Ingrid. Eu estava, enquanto eu escutava aqui, lembrando de ontem, quando eu estava observando muito conflito em mente da atração pela culpa mesmo, e eu adorei que você falou agora da atração pelo amor, porque foi muito literal. Eu estava bem confusa e totalmente ciente de que eu estava só identificada com a confusão. Tanto é que até te mandei depois a dúvida no privado, com essa ponderação sobre o roteiro e essa ideia de a gente não precisa. A gente já se perde quando busca aqui no roteiro ver as comprovações disso, porque não é essa a ideia, né? E ficar tentando melhorar a historinha pessoal, muito pelo contrário. Mas estava tão escancarado, e aí aquela sensação também de só aumentar a culpa, de se ver perdido, ao invés de só liberar isso também, e perdoar isso também. Então, acho que depois de ter ido deitar mais quietinha, e tipo, tá, foi um dia de total confusão, mas ciente de que eu estava confusa, lendo sua resposta hoje também foi de um outro lugar. E aí, até agora, a leitura que a gente acabou de concluir foi também com essa coisa de caramba. Quanto mais atração pela culpa, menos disponibilidade para estar nessa alegria que já foi dada, já está presente, mas que se a gente se permite, não se permite sair da confusão, fica seduzido por si mesmo nessa brincadeira de não sei isso aqui. E nem sei se me fiz clara, mas é isso. Eu fui escutando o texto pensando na atração pela culpa e muito pelo contrário. Aqui tem essa dissolução de se entregar para o amor mesmo. Atração do amor. Então, entra o que a Nádia acabou de falar, que é a vontade. A vontade da culpa existe, sim. Ela nos pega aqui, mas a vontade pela atração do amor, ela é mais forte e nós temos todo o direito à escolha certa. E só nós podemos fazê-la e isso é o evangelho, que nós não, como nós não pecamos contra Deus, de fato, isso foi só uma imaginação, então a nossa vontade pelo amor, ela é mais real. Até mesmo, né, Larissa, olhando pelo aspecto da metafísica, se só o amor pode ser sentido de forma integral, se para vivenciar o medo é preciso que a mentalidade de um filho de Deus tenha dado esse poder ao medo, se ele não é íntegro, o medo, então como que o medo poderia ser mais forte do que o amor? Então, vejam que até a lógica nos ensina isso. Obrigada, Ingrid. Obrigada. Mais alguém gostaria de compartilhar assim, o que sentiu que pode ser usado, como que pode ser, que pensamento que pode ser usado na hora que algo perturbar e usar para o perdão, em cima do que nós aprendemos aqui hoje de Jesus? Oi, Ingrid. Oi. O que eu sinto... Sabrina. Oi. Essa decisão mesmo, sabe? Por Deus e pela integridade do nosso ser, que a razão, né, de tudo isso que Jesus nos trouxe, quando a gente volta a nossa mente para a integridade, a nossa sensação interna, ela muda. Nesse instante santo que a gente decide, né, pela integridade da mente,
a paz é imediata. É o que vocês acabaram de falar, a Larissa, você, a Nádia, a atração pelo amor, ela é muito mais forte. Ela vence sempre. Basta uma decisão de querer mesmo entrar nesse instante santo e confiar que é imediato. A nossa sensação é um alívio na mente mesmo. É o que eu sinto. Obrigada por compartilhar. E realmente é imediato porque é outra mentalidade. Isso é sair do mundo. Então, o ego gostaria de chamar de sair do mundo através do largar da consciência física e psicológica. Então, sair do mundo na metafísica do curso é, sim, ir imediatamente para essa mentalidade da cura. E nós saímos dela, para sair dela, nós precisamos escolher largar aquilo que estava atrapalhando. Então, por isso que dentro do perdão, porque esse mundo do ego não é verdadeiro, ele é fictício, né? Ele é imaginado, ele é projetado. Então, como ele não é real, o simples fato de ter uma consciência presa nele já é uma obstrução da lembrança do Espírito Santo. E o Espírito Santo guarda essa escolha. E a atração do amor nos leva ao Espírito Santo. E de fato, por isso que perdoar é ser feliz. Eu acho que isso esqueci de falar isso. A única forma de de sermos verdadeiramente felizes aqui, dentro do sonho ainda, enquanto na jornada do despertar, é sendo perdoadores. Perdoar é tornar feliz, é ser feliz, não por obrigação, mas porque, de fato, o efeito é imediato da alegria, e só isso é alegria. Sim, porque há momentos que parece que a gente fica nessa tentativa de querer defender o autoconceito, né? O medo faz isso. Isso, por puro medo, né, Ingui? Mas, assim, quando a gente eu me observando, escolhendo muitas vezes pelo medo, é uma sensação de aprisionamento, é uma sensação de mal-estar mesmo, Ingui. Parece que é um afogamento mesmo, e imerso nisso, e num instante de luz que você volta à mente, que você fala, não, é o perdão mesmo que você deixa, e pede ajuda ao Espírito Santo, é como se viesse né, aquela sensação de paz, é paz mesmo. Isso é muito Literalmente bom. transcende o mundo. Isso. Você disse, como Jesus fala, nós já não estamos mais totalmente dormindo, né? Então, nós já temos alguns instantes que a gente sabe diferenciar isso. Isso. Obrigada por também trazer esse testemunho aqui. E, de fato, é assim, e, gente, isso é um tesouro, né, Sabrina? Sim. É essa paz, ou esse estado mental. Isso é um tesouro que o mundo não tem como comprar, porque não há nenhum valor no mundo digno desse tesouro. Não. É a mesma coisa quando a gente quer ignorar nosso irmão, né, que somos nós mesmos, faz parte, é uma mente só, e quando a gente quer acolher, a sensação é totalmente... são duas sensações internas muito diferentes. Quando você ignora e quando separação, né? Por detrás disso, separação. A separação. Do lado dele, ele que fique para lá. Isso. E quando a gente decide... Meu ser expresso ali. Né? Isso.
Obrigada, Ingrid. De Obrigada a fato. todos. O outro ponto muito bom de nos lembrarmos no perdão é isso, porque o ego manda né, ignorar. O ego adora isso. Esconder embaixo do tapete, dizer, mas estou neutro, ele não me causa mais raiva, está neutro. Mas é o amor da integridade? Não é. Então ainda é separação. Justamente. Obrigada. Obrigada, Sabrina, por também compartilhar. Bom, mais alguém gostaria ainda de compartilhar? Não? Bom, grata já por esses compartilhamentos. Eu até estou vendo aqui, quero praticar bastante, assim, da gente buscar cada vez mais, de trazermos os compartilhamentos em cima de cada sessão que nós vamos estudar, e isso, acredito, assim, que isso fortalece, assim nós nos fortalecemos um ao outro dentro do fortalecimento de cada uma, é uma maneira de permitirmos que a radiância da luz, da cura, seja alcançada, seja disponibilizada a todos. Então, obrigado, pessoal, por essa partilha aqui, por essa unicidade de propósito. Eu vou desligando, então, aqui a nossa gravação. Gratidão, Jesus, por esse momento.